Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos falar sobre a porcentagem e a representação da porcentagem em situações problemas, em situações do nosso dia a dia. Portanto, os objetivos desta aula serão relacionar porcentagem com a sua forma, com a sua representação fracionária e ainda resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens. Mas antes, é importante lembrarmos alguns conceitos, como por exemplo, você lembra o que significa o conceito de porcentagem? Você lembra ainda de algumas situações, problemas do seu dia a dia que envolvem o conceito de porcentagem? Então vamos lá. Quando relacionamos a expressão porcento, ou seja, o símbolo, com frações, nós sempre estamos relacionando com frações que possuem denominador igual a 100. Então é importante lembrar que a porcentagem, ela é um resultado, ela é uma consequência de uma razão que possui denominador igual a 100, ok? Então veja, aqui nós temos três representações diferentes de um mesmo valor. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa em forma de porcentagem ou uma taxa percentual, 80%, eu posso representar essa taxa na sua forma fracionária. Então, ela pode ser 80 sobre 100, certo? Ou eu ainda posso representar essa forma fracionária na forma decimal. Como que eu faço isso? Bom, eu pego o numerador 80 e divido pelo denominador, que vai ser igual a 0,8. Então, eu tenho a mesma quantidade, o mesmo valor, só que representado em três formas diferentes. Primeiro na taxa percentual, depois na fração percentual e por último na forma decimal. E aqui com o 40% é a mesma coisa, o nome já fala 40%, né? É o mesmo que você pegar 40 e dividir por 100, só que a gente expressa isso na forma de fração percentual, ok? E ainda eu posso representar essa fração percentual na sua forma decimal. Então, as três formas, elas estão corretas, ok? Bom, vamos pensar então um pouquinho. Este exercício, vocês vão ver que ele pode ser resolvido de duas formas. Então, vamos ler juntos e com atenção. Na turma de 7º ano, que Laís estuda, há 28 estudantes. Desse total, 8 usam óculos. Qual é a porcentagem de estudantes que usam óculos em relação ao número total de alunos da turma? Então veja, há diferentes estratégias de solução. Notem que neste exercício ele não deu a porcentagem, ele quer que você descubra a porcentagem, ou seja, ele quer que você represente a quantidade de alunos que utilizam óculos em forma de porcentagem. Então vamos lá, vamos para a primeira resolução, a primeira forma que nós podemos resolver este exercício, ok? O primeiro passo é entendermos que de um total de 28 alunos, 8 usam óculos, ou seja, o primeiro passo é representarmos essa informação na forma de uma razão, certo? Não esqueçam que a razão é a relação entre duas informações ou entre duas grandezas, ok? Bom, o segundo passo então veja, aqui ele dividiu 8 por 28. Ele pegou a razão, que é 8 sobre 28, e dividiu. Olha o resultado aqui, ó, 0,2857, né? Deu esse número bem grande aqui. Então, o que ele fez? Ele arredondou esse valor. Vocês estão vendo esse sinalzinho aqui? Então, esse sinal, ele representa
aproximadamente, né? Percebam que ele não colocou todo o valor da divisão, até porque, olha lá, a divisão não deu exata. A divisão, ela sobrou um restinho ali, né? Então, ele não colocou todo esse número aqui na resolução. Você pode fazer isso também, tá? Então, ele colocou só as 3 primeiras casas significativas após a vírgula. E disse ainda que 8 sobre 28 vai dar aproximadamente 286 milésimos, ok? Aí, qual foi o próximo passo? Ele dividiu, olha só, ele pegou, multiplicou por 100 e dividiu por 100. Por que será que ele fez isso? Ele fez isso para transformar este número que é decimal em um número em forma de porcentagem. Então, olha só, ele multiplicou aqui o 0,286 por 100, deu 28,6. Então, agora nós vamos dividir o 28,6 por 100, certo? Que é igual a 28,6%. Então, esse procedimento, ele foi necessário, por quê? Porque vocês viram aqui que não é uma fração centesimal, né? E aí, como é que a gente faz para transformar um número que não é uma fração centesimal em porcentagem? Então, o primeiro passo é fazer a transformação desta fração, deste número, em uma fração centesimal, tá? Ou razão percentual, as duas maneiras estão corretas, tá? E no final, dividindo esse valor por 100, eu consigo, então, transformar essa razão inicial aqui em uma porcentagem, que é 28,6%. Mas existe uma outra forma, uma outra estratégia de resolver este mesmo problema. Olha lá, existem na verdade diferentes estratégias de resolução. Outra possibilidade de resolução é utilizar a regra de 3 simples, onde o total de estudantes será representado por 100%, que é o que nós vamos fazer agora. Então veja, aqui, olha, eu coloquei as duas grandezas separadamente. Quais são as grandezas? A primeira grandeza se refere ao número de alunos, tá? E a segunda grandeza se refere à porcentagem. Pessoal, sempre quando um exercício ele fornece a quantidade total de elementos de um determinado conjunto, essa quantidade total ela equivale a 100%. Neste caso, o exercício já nos disse que o total de alunos é igual a 28. Portanto, esses 28 representam 100%, tá? Então, veja, agora nós vamos calcular a regra de 3. Então, eu sei que 28 alunos da sala representam o total de alunos, que corresponde a 100%. E 8 alunos corresponde a qual porcentagem desses 100? Então, agora, nós fazemos a multiplicação cruzada, né? Nós vamos fazer 28 vezes x, que é igual a 100 vezes 8. Veja, quanto menor o número de estudantes, menor será o percentual. Então, se esse númerozinho aqui diminuir ainda mais, menor vai ser esse percentual, ok? Então, nessa grandeza, né, neste exemplo, nessa situação, nós podemos dizer que essas grandezas envolvidas, elas são diretamente proporcionais, já que quando uma diminui, a outra também diminui, ok? Na mesma proporção. Então, fazendo a multiplicação cruzada, nós temos aqui 28x é igual a 8 vezes 100. E temos que 28x é igual a 800. Esse 28 que está multiplicando, ele deve passar para o outro lado, olha lá, dividindo. E de novo, né? Novamente essa divisão aqui, ela não vai ser uma divisão exata. Então, eu vou colocar um valor aproximado. Então, significa aqui que x vai dar aproximadamente, é igual aproximadamente a 28,6%. Então, significa que os alunos que utilizam óculos nessa sala de aula correspondem a uma parcela de 28,6% desse total, dos 100%, ok? Bom, então, olha a resposta, né?
Aproximadamente 28,6% dos estudantes usam óculos. Vamos agora para o nosso Praticando 1. Vamos ver se vocês entenderam bem o conceito. Olha só, em um campeonato de futebol feminino, a equipe de Renata ganhou 24 jogos dos 30 que disputou e a equipe Jéssica ganhou 21 jogos dos 28 que disputou. Expresse a taxa percentual de vitórias de cada equipe. Então veja, nós temos duas equipes aí. Vocês terão que expressar a taxa percentual de cada uma dessas equipes. Então a professora vai dar um tempinho para você resolver o exercício e na sequência... Vamos lá, pessoal? Então, corrigindo o nosso exercício, nós temos aqui, ó, nós podemos resolver pela regra de 3 simples, mas vocês viram no exemplo anterior que existem outras maneiras, outras estratégias de resolvermos esse mesmo exercício, ok? Então, vamos lá, vamos organizar esses dados. Olha só, aqui nós temos as informações da equipe da Renata. Então, na equipe da Renata, nós temos um total de 30 alunos, aliás, desculpe, aqui ó, não é número de alunos, tá? Só corrijam aí, porque aqui é o total de jogos que eles têm, né, para serem cumpridos. Então, são 30 jogos. Os 30 jogos corresponde a 100%. Só que eles ganharam só 24 jogos, né? Só não, né? Ganharam uma boa parte dos jogos. Então, a pergunta é, qual é a porcentagem que esses 24 jogos representam com relação a esse 100%, ok? E aqui são os dados da equipe da Jéssica. Então, nós temos aqui, ó, número de jogos, né? Nós temos 28 no total, que representa o 100%. Só que essa equipe ganhou 21 jogos, que corresponde a X. Então, o próximo passo aqui, como optamos por resolver pela regra de 3, é fazer a multiplicação cruzada. Então, nós temos aqui 30 vezes X, 30x, e 24 vezes 100. E aqui é a mesma coisa, nós fazemos a multiplicação em cruz. Então, na sequência, nós chegamos aqui à conclusão que a quantidade de jogos que a equipe de Renata ganhou corresponde a 80%. Então, 80% dos jogos a equipe dela ganhou. Com relação a Jéssica, quando nós fazemos a multiplicação cruzada, nós chegamos à conclusão que o nosso X vale 75%. Portanto, a equipe da Jéssica ganhou 75% dos jogos que estavam previstos, tá? Bom, então qual seria a resposta, né? Ele está pedindo para a gente expressar em percentual, em taxa de porcentagem, as vitórias de cada equipe. Então, a equipe de Renata, 80%. Equipe de Jéssica, 75%, ok? Bom, vamos agora para o nosso Praticando 2. No Praticando 2, Marcelo quer comprar um presente de aniversário para sua avó. Para essa compra, ele economizou exatamente R$100. Ele gostou de uma blusa no valor de R$120. Como ele vai pagar à vista, a loja ofereceu um desconto de 20%. Nessas condições, quanto Marcelo pagará pela blusa? Então veja, o que vocês vão ter que fazer aí, né? Vocês vão ter que calcular 20% do valor da blusa e verificar se o Marcelo realmente vai conseguir ou não pagar esse presente, ok? Tendo em vista que ele economizou exatamente R$100 para fazer essa compra. Então agora eu vou dar um tempo para... Vamos lá, pessoal? Então veja, o primeiro passo aqui é calcular 20% dos R$120. E o segundo passo, subtrair o desconto obtido do preço inicial da blusa. Vamos lá? Então veja, eu posso calcular os 20% utilizando a regra de 3. Então, para isso, eu tenho que organizar as minhas informações. Então, veja, o preço da blusa
corresponde a 100%, certo? Mas eu quero saber quanto custa 20%, né? Qual valor representa 20% do valor total do preço da blusa. Então, por isso que eu vou chamar isso de X, porque é algo que eu ainda vou calcular. Na sequência, eu multiplico cruzado. Então, eu tenho aqui, ó, arrumo primeiro essas informações na forma de proporção ou na forma de razão, certo? Na sequência, eu multiplico 100 vezes x, 100x, que é igual a 120 vezes 20, tá? Calculando, então, eu chego à conclusão de que 20% dos R$120 corresponde a R$24. Veja, é importante vocês perceberem aqui que a blusa, ela não custa só R$24, tá? R$24 corresponde a 20% do total da blusa. Agora é que nós vamos calcular quanto é que o Marcelo pagou no valor da blusa, ok? Então vamos lá. Já percebemos que 20% de R$120 é igual a R$24. Então agora nós vamos subtrair esses R$24 do valor da blusa, tá? Então vamos fazer 120 menos 24. Fazendo essa subtração, nós chegamos à conclusão de que a blusa, com o desconto que o Marcelo teve, foi de R$96, tá? Então, na verdade, como ele pagou à vista, ele pagou R$96 na blusa, ele teve um desconto, né? E como ele tinha economizado R$100, exatamente R$100, ele conseguiu pagar a blusa e ainda sobrou R$4, ok? Bom, então sempre pensem bem, tá? O valor que a gente calculou antes era só o valor da porcentagem. E o valor que calculamos agora, na segunda etapa do exercício, esse sim é o valor que foi realmente pago na blusa, ok? Bom, nós falamos aqui sobre como relacionar porcentagem com a sua representação fracionária. Falamos ainda como resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!